Romanos capítulo 7, versos 1 a 6. A analogia do casamento. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiqueis para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. É o que Paulo está nos dizendo aqui. Convido você para mais um momento de oração, pedindo a iluminação do Senhor para a exposição desse texto. Deus querido, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude na compreensão desse texto, que o Senhor, ó Deus, nos permita aplicá-lo às nossas vidas, para que possamos assim glorificar o seu nome. Fica, ó Deus, com a minha vida, com os irmãos que estão aqui, com aqueles, ó Deus, que nos acompanham pela internet. Que todos nós sejamos, na medida da ação do Senhor, ó Deus, curados, transformados e edificados pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos na semana passada, o apóstolo Paulo está falando no capítulo 6 daquela que é a terceira divisão da carta aos Romanos, isto é, da santificação. Ele começa falando do pecado, depois ele fala da justificação, da santificação. E enquanto ele explicava cada uma destas doutrinas, Paulo se utilizava do Antigo Testamento para mostrar aos crentes de Roma, e de forma muito especial, aos judeus que congregavam na igreja de Roma, que em algum momento da sua vida haviam se convertido ao cristianismo e que conheciam muito bem a lei, o Antigo Testamento. Então Paulo tem como base o escrito veterotestamentário para mostrar a superioridade de Jesus em relação a todas aquelas coisas. Como em Jesus nós ganhamos vida. Então nós percebemos que ao longo desta narrativa, até no capítulo 6, Paulo faz muitas menções à lei de Moisés. É claro que aqui Paulo não se refere apenas ao decálogo, à lei moral de Deus, mas todo o arcabouço legal que foi dado por Deus por meio de Moisés. Aqui nós falamos dos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, falamos das leis cerimoniais, leis civis e uma série de outras ordenanças que estão contidas ali no Pentateuco, por meio de Moisés, que foi dado por meio de Moisés. Mas é claro, de forma especial, quando Paulo faz menção da lei, ele está referindo-se mais diretamente aos 10 mandamentos, que é o código moral de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, ninguém pode ser justificado pela lei, ninguém vai ser salvo pela lei, a lei não justifica ninguém, apenas Cristo salva. Então Paulo, vez por outra, ele está colocando essa ideia. E aí, é bom que a gente tenha em mente, como eu disse, havia muitos judeus ali. E como os judeus, eles eram conhecedores da lei.
Então, pode ser que na mente destas pessoas surgisse pensamentos do tipo: esse Paulo está blasfemando, porque para o judeu era considerado blasfêmia falar contra a lei de Deus, contra aquilo que Deus tinha dado ao seu povo enquanto estatuto. E aí pode ser que, em falar a respeito da impossibilidade da lei em trazer salvação, porque é importante que se diga que o judeu, ele havia entendido que Deus havia escolhido o seu povo, dado os oráculos de Deus, e que lhes bastava obedecer à lei, que eles já estavam garantidos, justificados diante de Deus. Paulo vem desconstruindo essa ideia, mostrando que na verdade a lei é contra eles. É para mostrar que a lei está revelando o estado de necessidade, que nenhum homem, a não ser Jesus, foi capaz de cumprir toda a lei. Então, muito possivelmente, alguns desses judeus pudessem se levantar contra Paulo e pensar: puxa vida, mas Paulo está falando contra a lei. Paulo está o tempo todo diminuindo a lei, e é exatamente contra esta possibilidade de argumentação que Paulo destina todo o capítulo 7. O capítulo 7 é, na verdade, uma explicação de Paulo a respeito do que é a lei e para que a lei foi dada ao povo de Deus. Onde a lei situa na vida do cristão, é isso que Paulo deseja fazer aqui no capítulo 7. E é exatamente por isso que ele começa com uma pergunta. Ele começa dizendo o seguinte: porventura, ou seja, por acaso, ignorais, irmãos, pelo fato de que conheceis a lei. Ou seja, ele está considerando que os seus leitores conheciam o Antigo Testamento, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ou seja, nós estamos debaixo da lei enquanto nós vivemos. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor isso. Mas agora eu quero convidar você a voltar algumas páginas na sua Bíblia, para que a gente entenda. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citações de Paulo que Paulo fez da lei. Eu só quero recapitulá-las aqui, ó. Romanos capítulo 3, verso 19. Abra aí. Olha só, por que Paulo precisa explicar a questão da lei? Vamos recapitular a ideia de Paulo, o que ele já havia dito a respeito dela. 3,19, ele diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui: ora, a lei foi dada para calar a boca do homem, para o homem saber quem ele é. Verso 20, ele continua: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será declarado justo diante de Deus por guardar a lei. Ela, na verdade, não nos livra da condenação. Ela nos dá ciência do nosso pecado e do nosso estado de condenação. Um pouquinho mais na frente, capítulo 3, verso 28, ele também diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Imagine um judeu ouvindo isso. É como se na cabeça do judeu, ao ouvir estas palavras pela primeira vez, Paulo estivesse querendo ensiná-los: a lei não tem serventia. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Mas pode ser que isso tenha passado na mente deles. Capítulo 4, verso 13. Diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Olha como é que Paulo é incisivo. Ele evoca uma figura extremamente importante da história de Israel, do Antigo Testamento, que é o patriarca Abraão, de onde descende a nação de Israel, dizendo: olha, não foi por guardar a lei que Abraão, bem como a sua descendência, teve como promessa abençoar o mundo todo.
mas pela justiça que vem da fé. O que ele quer dizer com isso? Abraão, ele recebeu porque ele creu nas promessas de Deus, não porque cumpriu a lei, até porque a lei viria a existir 400 anos depois deste evento que Paulo está citando aqui. Um pouquinho mais abaixo, capítulo 4, verso 15, olha só o que Paulo diz: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. O que Paulo está dizendo? Que a lei suscita a ira de Deus. Por quê? Porque a lei revela o nosso pecado. Lá no capítulo 1, Paulo tinha dito que Deus, ele se aborrece contra toda a impiedade. Capítulo 5, caminho um pouco mais, verso 20. Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, irmãos, a lei veio para que ficasse mais claro, para que ganhasse vulto o vosso pecado diante de Deus. Então, a lei tem como característica dar vulto ao nosso pecado. Agora, por fim, capítulo 6, que foi o último que nós estudamos, versos 14 e 15, onde Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, meus irmãos, percebemos aqui que foram muitas citações do apóstolo Paulo a respeito da lei. E Paulo está tratando da incapacidade da lei em prover justificação. Paulo não estava dizendo que a lei não servia para nada. Paulo não estava dizendo que a lei era ruim, mas pode ser que eles interpretassem assim e Paulo fosse mal compreendido. Então, no capítulo 7, ele se antecipa a estes questionamentos e ele então busca explicar a razão da lei. Por que Deus nos concedeu a lei? Qual a função da lei na nossa vida? E por isso, na primeira parte, essa que nós estamos estudando hoje, Paulo se utiliza de uma comparação. Ele faz uma analogia do casamento. Então vamos lá. Existem 3 figuras descritas nessa analogia do apóstolo Paulo. A primeira delas é a esposa, certo? Todo mundo leu aqui comigo, né? A esposa. A segunda, o marido. E a terceira? O outro. Que porventura a mulher pudesse se casar. Então existem aqui basicamente 3 figuras que são na verdade representativas. E eu espero explicar isso para os irmãos na ideia do apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo então, irmãos, se nós estamos presos à lei, nós estamos presos à lei durante toda a nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer que a lei, na verdade, veio para avultar a ofensa. Sabe por quê? Irmãos, pense comigo. Desde que nós nascemos, a lei existe para dizer aquilo que nós não podemos fazer. Então perceba como a lei em si é capaz de gerar esse sentimento de impotência no nosso coração. Porque todas as vezes, enquanto nós vivermos, a lei vai existir para dizer: você fez isso de errado, você fez aquilo de errado, você desobedeceu a Deus, seja dessa ou daquela outra forma. Então, nós estamos presos a essa condição enquanto nós vivermos. A Bíblia vai nos dizer que nós nascemos em pecado e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós nascemos debaixo de uma condição de pecado. E essa condição de pecado perdura enquanto nós vivemos. Pois bem, com base nisso, Paulo então estabelece a analogia que ele começa a partir do verso 2. Eu peço que você acompanhe aqui comigo o raciocínio de Paulo. Olha como Paulo consegue tratar essa situação. Ora,
A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se ele mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então Paulo faz o seguinte: vamos aplicar tudo isso que eu estou falando para a relação conjugal do casamento. Então, na lei judaica, na lei de Deus, aqui uma esposa está ligada ao seu marido enquanto ele viver, porque até que a morte o separe. Quando alguém se separa, e não sendo essa condição e as outras excludentes que Paulo trata em outro momento, a pessoa está cometendo adultério. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, enquanto o marido for vivo, essa mulher está presa a ele. Mas se ele morrer, ela pode contrair novas núpcias, sem ser considerada uma adúltera, é o que ele vai dizer no verso 3. A lei está dizendo isso, irmãos. Então, pense comigo aqui o seguinte exemplo. Imagine a seguinte situação. Você é casado, você que é mulher, é casado com um homem X lá, tem o seu marido. Você que é homem, casado com a sua esposa. E nessa relação conjugal, você vive um inferno. Se você é mulher, o seu marido é do tipo que põe defeito em tudo que você faz. Se você é homem, a sua esposa é do tipo mulher goteira, que reclama de tudo, põe defeito em tudo. E assim você vive uma vida arrastada, é insuportável. Mas você está preso a essa pessoa, enquanto ela viver, porque essa é a lei, este é o padrão. Mas se ele morrer, ou se ela morrer, você está desobrigado, você está livre para contrair novas núpcias. Então, a ideia de Paulo é o seguinte: nessa relação, é possível que uma das partes desejasse a morte do outro para ficar livre. Pensa bem. Mas era necessário que o cônjuge morresse para que essa pessoa contraísse. No caso da história aqui, da analogia, da comparação, a mulher contraísse novas núpcias. Paulo está fazendo uma comparação. Eu disse que tem a esposa, o esposo e um terceiro, que seria um novo esposo no caso da morte do esposo original. Então vamos lá. Quem é quem nessa história de Paulo? Vamos parar para pensar? Lembra os irmãos que Paulo tinha acabado de falar da justificação e da santificação. Paulo tinha acabado de falar, capítulo 5 e capítulo 6, que Cristo morreu para que tivéssemos vida, que fomos crucificados em Cristo para o mundo e que com o nosso corpo, com os nossos membros, nós devemos viver para a glória de Deus. Os irmãos estão se lembrados disso, né? Então vamos lá. Nessa comparação, a mulher é quem? Essa mulher da analogia de Paulo, quem que os irmãos acham? Exatamente, dona Maria, a igreja, somos nós. E nós estamos presos ao quê? À lei, muito bem. Então nós estamos presos à lei. A lei vai dizer o tempo todo que eu sou pecador. Todas as vezes que olho para a palavra de Deus, eu vou perceber que não sou bom o suficiente para ser justo diante de Deus. Mas eu estou preso a essa lei até que eu morra. Essa é a minha condição de pecado. É esse o estado que nós estávamos antes de Jesus. E quem é esse outro noivo aí, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos lá. Essa analogia de Jesus sendo o noivo e a igreja, a noiva, ela é comum no apóstolo Paulo e ele se utiliza dela aqui. Mas vamos pensar comigo. A noiva, a esposa aqui, só pode ser noiva do outro noivo, de Jesus, se o marido falecer. No caso, o marido aqui é quem mesmo? A lei. Então a lei tinha que morrer para que a igreja pudesse casar-se com Jesus. A lógica seria essa, não é? Mas não foi isso que Deus fez. Deus não matou a lei. Deus matou a noiva.
nós lemos aqui, irmãos, Deus não recriminou a lei, tanto que Paulo vai dizer que a lei de Deus é boa, é perfeita e santa. Não há problema na lei, o problema está na noiva. Então, é por isso que Paulo está dizendo que na morte de Jesus, nós morremos com ele para o mundo. Então, quando nós morremos para o mundo, nós nos tornamos desobrigados dessa lei. E é aí que existe a figura da libertação do pecado. É por isso que Cristo nos libertou do pecado, porque nós morremos para o mundo. A lei continuou existindo. O pecado continuou existindo, mas agora nós não servimos ao pecado como a escravos. A lei que antes nos condenava e nos mostrava que éramos insuficientes continua existindo, mas ela não nos condena mais, porque Cristo, o noivo, cumpriu a lei e nos justificou. A morte anula o efeito da lei. A lei não foi morta por Deus, anulada por Deus. Nós é que fomos mortos em Cristo, para que em sermos ressuscitados em Cristo, é o que Paulo, que nós tratamos na semana passada no capítulo 6, é que nós então encontramos salvação para a nossa vida. Irmãos, percebem a beleza do discurso do apóstolo Paulo? Como Deus faz as coisas de forma tão perfeita, sem se contradizer em nenhum dos pontos. Porque se aqui Paulo passa batido e não explica esta questão e a função da lei, na semana que vem nós estaremos tratando mais pormenorizadamente qual a função da lei e a aplicabilidade da lei nas nossas vidas. E nós veremos como a razão pela qual Deus não matou a lei, mas matou a noiva. Porque a lei tem função. A lei em si não tinha problemas nela. Ela era perfeita. O problema estava em nós. Na nossa incapacidade de obedecer à lei. Na nossa incapacidade de atender ao código moral de Deus. E Paulo então está nos ensinando que nesta relação conjugal, nós morremos para o mundo e, portanto, não estamos mais debaixo da lei, porque esta vinculação cessou com a nossa morte para o mundo, com a morte de Jesus. Irmãos, lembre-se, aqui prestem atenção como tudo está conectado. No tempo do Antigo Testamento, a presença de Deus era reservada apenas ao sumo sacerdote. Sumo sacerdote era eleito ali entre os sacerdotes para um mandato, e ele era como se fosse o chefe deles ali. Só ele podia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. E existe uma tradição judaica, isso não é canônico, né? Mas é uma tradição judaica, de que quando, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, amarravam-lhe um dos pés, para que, se caso acontecesse alguma coisa com o abençoado lá dentro, eles pudessem retirá-lo de lá, porque se alguém entrasse lá, morreria. Isso é contado na tradição judaica, porque o acesso à presença de Deus era restrito àquele que mediava, ao sacerdote. Mas perceba que com a morte de Jesus, e isso estava previsto na lei cerimonial, mas com a morte de Jesus, o véu do templo que separava, aquele pano espesso que separava o santo lugar, que era a nave do templo, ao santíssimo lugar, que era o Santo dos Santos, foi rasgado de cima a baixo. A sujeição a esta lei foi desfeita. E agora nós morremos em Cristo. E aí por isso que ele vai dizer, relativamente à lei, ou seja, a lei não me condena mais. Porque quando a lei diz que eu sou pecador, a palavra de Deus vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo no capítulo 7 está explicando a beleza daquilo que Cristo fez. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, trouxe implicações que explicam todo o Antigo
Testamento, mostrando que a lei de Deus tinha uma função. O problema é que os judeus interpretaram de forma errada a função. Eles achavam que a lei era para a justificação, quando na verdade ela tinha um outro propósito. Nós trataremos disso na semana que vem. E aí, nós seguimos um pouco mais no texto e temos então versos 5 e verso 6. Do verso 7 até o verso 25, é o texto da semana que vem, Paulo vai estar explicando o que ele trata aqui no verso 5 e no verso 6. O que ele vai dizer, irmãos? Ele diz assim, verso 5: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. No verso 5, Paulo retrata o homem sem Deus, ou seja, o velho homem. No verso 6, ele trata do novo homem em Deus, aquele que morreu para o mundo, junto com Cristo na cruz, e que vive a nova vida de Cristo. Quando ele diz assim no verso 6, agora, porém, é interessante aqui, quando ele diz agora, ele está trazendo para o tempo presente. Se antes, porque quando vivíamos, ele está se referindo ao passado, antes de Jesus. Agora, quando ele vai falar no tempo presente, ele diz, agora, porém, explicando, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. O que ele está falando aqui? Nós estamos mortos para a condenação da lei, mortos para a escravidão do pecado, para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então, irmãos, aqui no verso 5 e no verso 6, Paulo faz um apanhado geral, um contraste entre o homem no sentido genérico, homem e mulher, sem Deus, escravo do pecado, que tem os seus membros, o seu corpo, todas as suas faculdades, escravas do pecado e por isso vive para satisfazer a sua própria carne, em contraste a isso, agora, depois de Cristo, o homem que foi liberto da escravidão, vive em novidade de espírito. Eu fiquei encabulado quando eu li esse texto, estudando, mais pormenorizadamente. Acho que eu aprendi essa palavra hoje, por isso estou falando várias vezes. E aí eu fiquei encabulado, porque quando a gente lê aqui no contexto, a gente percebe que novidade de espírito, existe uma vinculação com o Espírito Santo. É natural, qualquer pessoa que estiver lendo vai saber que essa novidade de espírito trata-se daquilo que o Espírito Santo opera na nossa vida. Não é assim? E eu fiquei encabulado. Por que aqui o Espírito é em letra minúscula? Porque todas as vezes que faz menção ao Espírito Santo, Espírito é letra maiúscula. Por exemplo, todas as vezes que o nome de Deus é referido no Antigo Testamento e tem como identificação o tetragrama Yahvé, é sempre Senhor com caixa alta, tudo letra maiúscula. Quando você lê, por exemplo, lá, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, aquele Senhor está tudo em letra maiúscula, porque a palavra que está traduzida por Senhor, que no hebraico é Adonai, ela no original hebraico é o tetragrama que significa o nome de Deus, Yahvé, o eu sou, o impronunciável. Por isso que o judeu traduzia o tetragrama, o nome de Deus, por meu Senhor, que é o termo Adonai. Então todas as vezes que a gente vê isso no Antigo Testamento, em caixa alta, faz menção ao nome de Deus. E o Espírito Santo, como Deus, deveria estar aqui em letra maiúscula. E só por curiosidade, eu fui procurar ver o texto no original, para saber aqui o que estava acontecendo, ou se a minha interpretação tinha sido equivocada. Na verdade, não. Aqui a gente tem um problema de tradução mesmo. Foi traduzido como Espírito, Espírito, mas a menção é Espírito de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, se a gente pudesse arrumar a tradução aqui, você poderia colocar um E maiúsculo aqui, porque esse Espírito é Espírito Santo. Erro de tradução, normal, irmãos. Não altera o sentido. É mais para a gente ter ideia
de que é por meio da ação do Espírito Santo de Deus é que nós caminhamos em novidade de vida. Lembra que a temática desta terceira divisão da carta aos Romanos é a santificação? Santificação não é a inexistência de pecado, mas é a nossa separação do mundo. E separação do mundo é o mesmo que morrer para o mundo. É pecar como um acidente. Falar, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Não como nós vivíamos antes. Pequei mesmo no nego. E esse incômodo que gera no nosso coração é justamente a ação do Espírito Santo de Deus. Eu conversava com uma pessoa, hoje é quarta, essa semana, eu conversava com uma pessoa, aconselhando, e essa pessoa disse assim para mim, pastor, meu problema é esse, assim, assado. Eu ouvi o relato da pessoa e tal, e eu disse assim, eu sou muito pecador, eu não vou para o céu, eu sou muito pecador, e tal, não sei o que, parará. A pessoa falou, que não é possível que eu sou salvo, não, porque olha só, eu cometo esse pecado aqui, e não sei o que, tarará, não podia, tá errado, e tal, não sei o que, tarará. É certeza que eu não vou para o céu, né, pastor? Dizer assim, com certeza, essa certeza quem pode ter é você e Deus. Eu posso, no máximo, dar a impressão que eu estou tendo do caso. E eu disse para essa pessoa, olha, aquilo que você acha que depõe contra você é, na verdade, aquilo que, ao meu ponto de vista, deveria te tranquilizar. Mas como assim? Falei, é justamente esse incômodo e essa inconformidade em razão do pecado é que nos dá a ideia da ação de Deus na sua vida. Porque sabe, quem não tem o Espírito Santo peca, às vezes reconhece que fez errado, mas não reconhece, não confessa diante de Deus. Eu menti mesmo, mas foi por uma causa boa. Não, mentir é pecado. Eu fiz isso assim, assado, fui desonesto ali, mas todo mundo é, né? Não, está errado. É necessário que haja tristeza no coração, e aí essa pessoa foi acalmando-se um pouco mais, e aí nós podemos falar um pouco melhor a respeito do fato de que todos nós somos pecadores. Na verdade, só existe salvação em Jesus porque existem pecadores, como você, eu disse para ela, e como eu. Ou você acha porque eu sou pastor, eu também não tenho pecados? É claro que não. É justamente por sermos pecadores, é que nós precisamos da salvação em Jesus. E é este sentimento de inconformidade, de que não está certo. Sabe, aquela angústia que dá, ela usou essa palavra, eu sinto uma angústia dentro de mim, uma vontade de sumir. Ela citou, não sei se é avestruz que enfia a cabeça dentro da... É avestruz? Só que acho que falou ema. A pessoa falou ema. Enfim, sabe aquele bicho que quando fica com medo, enfia a cabeça debaixo da... Às vezes eu tenho vontade de enfiar minha cabeça debaixo da terra de tanta vergonha que eu fico de Deus. Eu falei assim, então isso é Deus te falando, filho, volta para casa, para com isso. Mas aí a gente tratou, depois como é que eu faço? Ora mais, lê mais a Bíblia, seja mais presente, a pessoa não é de aliado, seja mais presente aí na sua igreja. Então, meus irmãos, é esta ação do Espírito Santo que nos ajuda a viver no mundo e conviver com o pecado, sem ser escravo do pecado. Então, a lei, ela teve um papel, nós falaremos disso na semana que vem, mas enquanto a lei avultava o nosso pecado, nós éramos condenados por esse pecado. E nesta relação conjugal, nos termos de Paulo, ao invés de Deus matar a lei, ela era santa, boa e perfeita, Deus matou a noiva, Deus nos fez nascer de novo. Olha só como é que tudo combina. E nós nascemos de novo, não mais numa relação conjugal com a lei, mas agora com Jesus Cristo por meio da graça. Se a lei antes me apontava dizendo, você é um pecador e está condenado, Jesus continua dizendo, você é um pecador, mas eu te amo. Você é um pecador, mas eu morri por você. E é nesta relação de graça, amor e fé, é que nós temos a garantia da vida eterna em Jesus. É maravilhoso, irmãos, quando nós pensamos a respeito do amor de Deus que é derramado. E como ao longo da história, Deus abençoou a vida do seu povo. Na semana que vem nós continuaremos, e como eu disse, Paulo
vai discursar a respeito das afirmações que ele fez no verso 5 e no verso 6. Eu convido você a não perder. Sabe por quê? Porque a gente vai desmontar muitas concepções que nós temos a respeito de textos como: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Talvez você tenha entendido esse texto errado. Então, eu não vou dar spoiler não. Vem na semana que vem, e aí nós estaremos discutindo um pouco melhor o que Paulo está dizendo aí, e a quem Paulo se refere. E esse é o ponto-chave. E é justamente quando fazemos estudos assim, sequenciais, estudos sistemáticos ou sistematizados, é que essas coisas vão se tornando cada vez mais claras para nós. Bom, por hoje é isso. Eu espero que Deus nos abençoe, nos faça sentir alegria por aquilo que Deus fez, nos tirando de uma relação que nos condenava e nos colocando numa relação de amor que nos salva. Isso é libertador, é maravilhoso. Amém? Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Está de letra maiúscula? Olha para mim qual que é a data dela. Aí, que ótimo. Dá licença, dona Maria. E é a mais barata, ó. Eu já estou na idade que... Isso mesmo lá. Então a minha tradução estava certa, irmãos. Vamos de que data aqui, dona Maria? Essa já é a versão atualizada. Muito bem. Então é isso mesmo. Estava correto na minha tradução. Fiz isso hoje à tarde, inclusive, aqui na sala do conselho. Passei a tarde aqui na igreja, né, acompanhando a obra aqui, trabalhando, estudando. Foi a hora que eu traduzi esse texto e eu falei, parece que tem algo de errado que não está muito certo. Mas então, a dona Maria trouxe luz aqui, eu só estava com essa Bíblia, então não deu para fazer comparações, mas eu percebi que o termo referia-se ao Espírito Santo, foi corrigido na próxima versão. Isso não significa que tem erro na Bíblia, irmão. São adequações linguísticas que, em sendo aperfeiçoadas, nós temos uma melhor compreensão do texto. É por isso que a gente vive vez por vez, e toda vez que a gente vai pregar, a gente traduz o texto de novo. Vai lá no original, vê o que significa, qual que é a relação entre as palavras, porque isso enriquece o nosso estudo. Obrigado, dona Maria. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Senão nós estaremos orando. Vamos ficar em pé, irmãos? Lembrando que na semana que vem, nosso irmão pastor Ademir estará promovendo no canal Em Oração uma semana inteira de oração, sem prejuízo das nossas atividades aqui presenciais e online, porque serão às 20 horas. Então eu desafio os irmãos a participarem, né? Todos os dias, de segunda a sexta. Agora não sei se é sexta ou se é sábado. Está lá no grupo da igreja já. Cada dia a gente vai ter um bate-papo. A gente, eu digo que na terça-feira é comigo e outros dias com outros irmãos também. Eu creio que será bênção na nossa vida falarmos a respeito de oração. Então você também que nos assiste pela internet é convidado a entrar lá no canal Em Oração, digita lá no YouTube, vai ver a carinha do pastor Ademir, se inscreve lá, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vamos orar então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus querido, nós te agradecemos pelo estudo da sua palavra, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos libertou de um estado de condenação e nos salvou. Obrigado, ó Deus, porque somos livres em Cristo, porque a tua graça nos alcançou, ó Deus, e por isso nós temos esperança de vida eterna. Obrigado, ó Deus, por essa certeza no nosso coração. Peço a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, ó Deus, possa suprir as nossas vidas de tudo aquilo que nós precisamos. Mais uma vez rogamos ao Senhor o consolo que vem do céu aos nossos irmãos que estão enlutados. Guarda-os, ó Deus, proteja os seus corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, irmãos. Uma ótima quarta-feira, fim de quarta-feira para todos. Amanhã, 6 da manhã, café com Bíblia, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.